Bom, vamos começar o dia de hoje. Bom dia a todas e a todos. Estamos iniciando o primeiro encontro da série Critérios para a Justiça Climática, que é um evento organizado, uma série de eventos organizados pelo WR Brasil, com apoio da GIZ, que busca justamente avançar no debate de justiça climática, trazendo a construção de um ferramental prático dentro do contexto brasileiro. A nossa ideia é que ele seja construído com múltiplos atores, seja do governo, setor privado, sociedade civil, e por isso eu queria agradecer muito hoje, em nome do WR Brasil, a todos os presentes que estão construindo essa discussão com a gente e que se disponibilizaram a participar hoje, mas também de toda a série dos eventos. Gostaria de lembrar, principalmente a quem está de fora, vai ter uma apresentação em inglês, então a gente tem a tradução simultânea, tem um botão na parte de baixo do Zoom que fala interpretação, então quem precisar e quiser é só ativar. E agora, antes de iniciar os trabalhos, eu gostaria de passar a palavra para a diretora de clima do WR Brasil, a Karen Sievel-Woodcock, para iniciar os dias de hoje. Karen, por favor. Obrigada, Luana. Bom dia. Muito bom estar aqui com todos vocês hoje. É um momento especial que a gente começa nossa atividade externa de engajamento com os atores para a definição desse arcabouço. E eu queria começar agradecendo a equipe que tem implementado esse projeto e essa iniciativa com altíssima qualidade. Então, Luana, Roger, Antônio, Maria Eduarda, e todos envolvidos na equipe e aqui do WRI Brasil, do Programa de Clima, e também os nossos colegas de WRI Global e de outros países do WRI que têm conosco feito reuniões regulares de discussão, debate e reflexão sobre essa temática que é tão importante e muito debatida em vários fóruns multilaterais, né? Então, a gente tem também se beneficiado desse grande aprendizado coletivo. E a GIZ, Carol Câmara e equipe, que têm sempre sido parceiros nossos nesse pensar coletivo e construção. Então, obrigada. Nos veremos nas próximas atividades e teremos a chance de nos encontrar presencialmente também com a maior parte de vocês que está aqui, né? E a Luana já adiantou, mas eu acho importante deixar claro o que é o objetivo, onde a gente quer chegar com essa atividade. A proposta de criação de critérios para a construção de um arcabouço de análise de justiça climática é uma demanda que o WRI se propõe a atender e que vai trazer um nível de inovação para o debate e para a construção da discussão em torno do tema da justiça climática, né? Muito transitando entre os conceitos de transição justa e as questões de desenvolvimento sustentável. O que a gente quer é que esses critérios a serem definidos e pactuados por um delineamento que foi construído neste projeto permitam uma análise dos impactos socioeconômicos, mas também dos múltiplos objetivos de desenvolvimento que estão por trás das políticas de mitigação e adaptação, né? E esse delineamento, depois Luana vai explicar todas essas etapas, mas ele já começou com uma atividade anterior pelo WRI de desenvolvimento de pesquisas e análise de revisão sistemática de literatura, e a gente já tem, então, um mapa muito interessante de como esse debate tem se colocado, né? Tanto na literatura científica, quanto nas comunidades de prática e no nível dos policy makers. Mas por que a gente precisa, então, de um arcabouço para a justiça climática? Bom, a gente sabe que a gente olha os dados do desenvolvimento social em vários países, a gente tem uma condição crescente de aumento de pobreza, de desigualdade e de dificuldades e desafios que vêm sendo apresentados às políticas brasileiras no desenvolvimento dessas políticas sociais coordenadas ou articuladas com as políticas de meio ambiente. Além desse cenário, então, de desigualdade, pobreza e uma falta de coordenação entre esses aspectos sociais e ambientais, a gente também se preocupa com a próxima leva de ambição ou de ação climática dos países, no sentido de que quanto maior a ambição e quanto mais impactante for uma medida de mitigação ou de adaptação, maior impacto ela vai trazer nos indicadores socioeconômicos.
E a gente percebeu na revisão de literatura que há, sim, um potencial de impacto negativo, por exemplo, em indicadores socioeconômicos de certas políticas de mitigação, ou de um potencial impacto de distorção em cenários de igualdade ou de redistribuição de renda com certas políticas de adaptação. Então, é claro que esses estudos eles apontam para a importância da análise dos impactos socioeconômicos, mas também numa etapa ex ante, a importância da coordenação dos múltiplos objetivos que uma política deve ter ao promover mitigação e adaptação, de também promover desenvolvimento socioeconômico, né? E esse nível de complexidade ele vai ser maior agora que a gente vai ter uma nova leva de NDCs 3.0, as propostas de longo prazo dos países para neutralidade em 2050. Então, é um debate muito necessário. E a gente vê que a dimensão da justiça climática, ela ainda está também muito amparada num nível teórico de discussão sobre essas características de justiça, mas não necessariamente com critérios ou arcabouços aplicáveis de apoio à formulação ex ante de políticas ou análise ou acompanhamento ex post, né? Algumas iniciativas de alguns projetos existem, eles inclusive estarão aqui hoje sendo apresentados para vocês, mas a gente entende que o conceito da justiça climática, diferentemente do conceito de transição justa, ainda precisa desse passo adicional, de um ferramental aplicável, né? E não apenas de uma discussão teórica sobre justiça. E a gente entende que tem um cenário que nos apoia na discussão de um contexto maior de clima, que é, na verdade, uma Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que traz esse grande olhar, né, de múltiplos objetivos de desenvolvimento socioeconômico associados aos ambientais, mas é uma agenda que tem um olhar de curto prazo. A gente está falando para 2030, quando, na verdade, a próxima leva das NDCs já vem para 2035 e as trajetórias de descarbonização para a neutralidade em 2050 precisam também estar amparadas nessa visão que ultrapassa 2030. Então, qual é o pós-Agenda 2030? Qual é a reflexão que vai unir os múltiplos objetivos de desenvolvimento socioeconômico e ambientais nessas atuações multilaterais, mas também para o Brasil, na sua condição nacional? Então, a gente entende que a justiça climática tem o potencial de oferecer esse fundamento, de um olhar renovado para a Agenda 2030, que olhe para a neutralidade de carbono em 2050, mas com fundamentos de mitigação, adaptação e esses múltiplos demandas de desenvolvimento. Então, é uma demanda que tem um fundamento teórico, mas também um pragmatismo de ser aplicável, né? E acho que tem um outro elemento com o qual eu fecharia essa justificativa do por que precisamos, né, um arcabouço de justiça climática, que é o legado da liderança brasileira na presidência da COP30. Tem sido já anunciado pelas nossas lideranças no Brasil que a justiça climática será um legado da presidência do Brasil e que ela vai trazer essa dimensão, assim como foi feito no G20, de aliar a discussão de desigualdade e combate à pobreza às dimensões ambientais, né? E eu acho que os elementos iniciais disso já estão ali delineados no G20 e é o que a gente tem que construir para esse horizonte da COP30. Então, a gente entende que o momento de discutir ter um arcabouço que traga a dimensão da justiça climática vai ser muito pertinente nesse movimento e nessa oportunidade que a COP30 nos traz em termos de visibilidade, de janela e de liderança para o mundo. E a gente quer também que esse arcabouço seja útil para fomentar numa base técnica robusta essa discussão. A gente segue hoje com o dia com a apresentação dos colegas especialistas que têm atuado nessa temática, muitas vezes mais ligados ao tema da transição justa, que é diferente da justiça climática, e parte do que a gente quer com vocês também é identificar e mapear a diferença entre os dois conceitos, né? E como a gente pode aqui aportar a especificidade da justiça climática em relação à transição justa.
E mais uma vez, obrigada a todos e todas que estão aqui conosco e contem com o WRI para esse debate e muitas outras iniciativas no futuro. Obrigada. Muito obrigada, Karen, por essa fala introdutória e dando um super contexto sobre as motivações do porquê a gente está realizando essa iniciativa. Acho que esse ponto de unir o desenvolvimento com a ação climática, também trazendo essa lente de justiça climática, é algo que a gente está buscando concretizar aqui com a ajuda de todos, né? Então, como é que a gente planejou fazer a construção dos critérios de justiça climática, né? A nossa ideia é fazer uma construção de atividades assíncronas e síncronas, com 3 encontros. Esse é o primeiro deles, esse encontro online, justamente como a Karen mencionou agora no final da fala dela, da gente fazer a discussão sobre o conceito de justiça climática, como é que ele se relaciona com transição justa, os porquês de se trabalhar com justiça climática, botando todo mundo na mesma página, e como tem sido abordado na prática, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, esse conceito. Na semana que vem, a gente tem um encontro fechado para justamente trabalhar em cima de quais seriam esses critérios, um dia inteiro, para fazer essa construção. E ao final, em dezembro, a gente apresenta os resultados dessa discussão. Em paralelo, entre a reunião da semana que vem até dezembro, a gente vai fazer uma série de entrevistas aprofundadas com diferentes atores, de um lado, para complementar as lacunas que a gente identificou na discussão da semana que vem, mas ao mesmo tempo também preencher lacunas de pessoas, organizações que não conseguiram participar da outra semana para a gente garantir que a gente tenha um olhar mais diverso possível na construção desses critérios. E para o dia de hoje, o que a gente planejou? Como a Karen já mencionou, né, a gente tem uma série de apresentações com diversos atores. A gente vai começar apresentando uma discussão sobre os conceitos mais aprofundados. Então, para isso, a gente tem a apresentação do WRI com Roger Barreiros, que vai apresentar esse nosso trabalho de revisão sistemática de conceitos sobre justiça climática e transição justa. A gente vai trazer também a fala do IPEA para trazer o trabalho deles em relação a esse conceito de transição justa. Depois disso, a gente passa para uma segunda parte da discussão, que é entender como é que esses conceitos de justiça climática e transição justa, eles têm sido aplicados tanto em âmbito internacional, né, que a gente vai trazer uma representante do WRI Global para fazer essa fala, quanto também isso tem sido abordado aqui no contexto brasileiro pelo governo federal do Ministério de Meio Ambiente. E por fim, a gente parte para a parte de aplicação de um critério de avaliação de transição justa com o Centro Brasil do Clima. Então, eu gostaria de chamar agora o Roger Barreiros, do WRI, para fazer a nossa primeira apresentação do dia e a discussão. Somente lembrando que a gente vai ter um espaço, depois de todas as apresentações, para perguntas e respostas dos palestrantes. Então, tem um espaço ali no perguntas e respostas. É só deixar a sua pergunta ali que a gente vai selecionar e vai responder ao final do dia. Aí agora, por favor, Roger. Antônio, eu posso apresentar, correto? Sim. Ok. Então, vocês conseguem visualizar? Conseguimos. Vou tentar colocar esse. Bem, obrigado, Luana, pela introdução. Bom dia a todos. Essa apresentação inicial, né, tem a função de introduzir o conceito de justiça climática e de abrir para após as apresentações, futuros debates, né? Então, o foco principal nesse momento é de entender não só a origem, mas a evolução do conceito de justiça climática ao longo do tempo, que eu acho que é muito importante de saber como ele aparece, mas, além disso, de explorar as interconexões desse conceito com outro conceito de igual importância, que é o de transição justa, e que vai ser debatido aqui. Bem, ao nosso ver, a gente entende que justiça climática, como a Karen bem frisou, é um conceito mais abrangente e, por isso, não só por isso, mas também por outras razões, até mais aderente à realidade nacional.
E eu queria iniciar, na verdade, com uma provocação que, de repente, a gente pode problematizar no debate, mas segue no seguinte sentido, né? Como que o conceito de justiça climática ele pode orientar e justificar processos de transição justa no Brasil? E isso vai ficar mais claro com a apresentação. Bem, o que eu preparei foi uma espécie de linha do tempo. Eu sei que ela pode ser mais ou menos exaustiva, a depender do objetivo, mas aqui é basicamente para tratar como que esses conceitos eles vão aparecendo ao longo do tempo. E aí eu começo com 1980 como um surgimento do conceito de transição justa nos Estados Unidos, e é muito interessante notar que ele nasce per si como um conceito de transição justa, né? Diferente de justiça climática, que vai ser muito pautado pelas discussões de justiça ambiental. E esse conceito de transição justa, como vocês devem saber, ele já nasce desses movimentos sindicais localizados nos Estados Unidos, muito ligados à mineração de carvão e os impactos que isso poderia causar aos trabalhadores e comunidades. E daí surge essa necessidade de proteção dos empregos e de criação dessa proteção mais robusta, também frente à crescente pressão por regulamentação ambiental. O que é importante notar nesse primeiro momento de aparição do conceito de transição justa é que ele não tem ainda aquela preocupação com questões mais amplas, como, por exemplo, justiça ambiental e o próprio conceito de justiça social, né? Bem, avançando mais um pouquinho no tempo, se vocês conseguirem acompanhar pelo slide, 91 é um ano importante porque é o ano dessa cúpula de justiça ambiental nos Estados Unidos e que traz o conceito de justiça climática a partir das discussões de justiça ambiental, um marco importante para o movimento e que vai se refletir em 97, em Kyoto, um momento importante para os dois conceitos. Transição justa começa a ganhar visibilidade no cenário global, com a crescente necessidade de apoio a esses trabalhadores, às empresas, indústrias com alto fator de emissão, mas, ao mesmo tempo, justiça climática começa a ser inserida de maneira sutil através do debate sobre responsabilidade comum mais diferenciada que foi introduzida antes na Rio 92, ou seja, começa a ser refinado o conceito de justiça climática em Kyoto. Em 2000, em Haia, na COP6, para que vocês tenham uma ideia, os dois conceitos avançam, com uma especial atenção para o conceito de justiça climática, que começa a entrar nas negociações climáticas internacionais, considerando essa ideia de vulnerabilidade enquanto um elemento importante, que vai ser refinado também ao longo dos anos. De 2009 a 2015, um momento importante para o conceito de transição justa, que é principalmente nesse momento em que a OIT vai incluir, né, vai reconhecer e formalizar o conceito nos seus principais documentos, e isso vai ser um insumo para a COP de Paris, onde transição justa é incorporado no acordo, e aí inferem toda aquela transição socialmente justa para as economias de baixo carbono. Bem, diante disso, é importante dizer que, apesar da formalização, da implementação, do reconhecimento, na prática, isso tudo ainda era muito limitado, especialmente para os países em desenvolvimento. Alguns outros destaques em termos de COP para a justiça climática: a COP16, Cancún, reconhece explicitamente o conceito de justiça climática e transição justa também. Na COP24, uma preocupação com o financiamento das transições justas chama a atenção, e aí um detalhe para o tipo de transição justa que era debatido, né? Um tipo específico que é a transição energética. Existem diversas maneiras de fazer transições justas e a transição energética iniciou o debate, né? Nesse sentido. Na COP27, um marco importante para o movimento de justiça climática foi a criação do Fundo de Perdas e Danos, reforça a ideia de vulnerabilidade entre os países, mas também vem grandes questões, né, em torno do recurso, a governança desse recurso, se realmente o fundo seria suficiente para financiar, na escala dos danos que já aconteciam globalmente, esse problema das perdas e danos. Bem, avançando para COP28,
transição justa já é um conceito verdadeiramente global, digamos assim, e reconhecido de maneira mais universal, porém, já era entendido que cada país teria processos específicos de transição justa, ou seja, as soluções não eram universais, mas as necessidades eram. 24, um ano importante, já que o Brasil cediu o G20, e já tem como eixo transversal justiça climática em muitos dos planos ligados a clima, ele entra na COP29, pode entrar na COP29 com um trunfo, né, que é justamente essa visão transversal, para além da descarbonização, que a Karen muito bem pontuou, e o que infere em justiça climática, na medida que enfrenta as profundas desigualdades sociais e regionais que são aí o contraste do país, né? Bem, avançando um pouco, perdão, eu não passei o próximo slide, mas avançando um pouco, agora no que diz respeito à produção acadêmica, é fato que transição justa teve saltou, né, aos olhos da academia a partir de 2015, sobretudo por conta dos resultados do Acordo de Paris. Formalmente, como uma política, como parte das políticas climáticas, né? Transição justa é basicamente aquela ideia de garantir à medida que se faz a transição para uma economia de baixo carbono, que os trabalhadores consigam sejam protegidos, né? E isso inclui capacitação profissional, criação de rede de proteção mais robusta. O conceito ele evoluiu, ele é flexível hoje, porque ele evoluiu para questões mais amplas, como para abranger questões de gênero, raça e desigualdade regional. Mas, ao mesmo tempo, a literatura especializada aponta que a implementação de transição justa ela tem sido pouco eficaz nesse sentido até hoje, já que o conceito ele apresenta problemas de governança, né? A governança é muito mal articulada ainda. E outro ponto que é apontado pela literatura é que o conceito é muito ligado ao contexto das indústrias e da energia, né? Indústria de energia, mineração, enquanto outros setores, por exemplo, como a agricultura, e eu trago para o Brasil, né, o caso dos sistemas alimentares, e o próprio setor de infraestrutura e transporte, eles são pouco explorados ou subexplorados pelo conceito de transição justa ainda. Bem, passando para o conceito de justiça climática, é fato que ele é que ele é bem mais amplo, né? Vai além das questões econômicas, é profundamente ligado aos direitos humanos e foi construído ao longo dos anos, a partir das conferências, sobretudo também das conferências em paralelo que se dão junto aos grandes eventos oficiais, como COPs, né? É muito uma demanda, um movimento que vem de fora do oficial também, das conferências oficiais. No entanto, a literatura especializada também aponta que, apesar da noção de equidade e proteção dos mais vulneráveis, que pauta o conceito de justiça climática, a implementação enfrenta obstáculos políticos e econômicos gigantescos. É fato que o conceito de política climática é muito mais político do que o conceito de transição justa, e isso implica em dificuldades de implementação. A academia também entende que o conceito, às vezes, pode legitimar ações que não necessariamente promovam mudanças estruturais e pode reforçar um discurso que, na verdade, foge da pauta da justiça climática. Além disso, no que diz respeito ao discurso sobre justiça processual, que é inerente à justiça climática, né, sobre se as populações mais vulneráveis estão realmente participando dos processos de decisão, e se em termos práticos, de aplicação prática, seria insuficiente, né? Se o conceito de justiça climática é insuficiente hoje ainda para tratar de questões mais estruturais em termos econômicos. Bom, aqui uma das nossas principais, um dos nossos principais debates, né? Se o que a gente precisa fazer é aprofundar no discurso sobre justiça climática, já que na superfície, não tirando a complexidade e não tornando o conceito de transição justa algo simples, porque ele não é simples, ele também é complexo, mas ele está muito mais em voga do que o conceito de justiça climática. E eu trago essa noção de profundidade, já que existe uma miríade de outros conceitos, de premissas e conceitos que fortalecem a ideia
da gente escolher a justiça climática como um conceito-chave para esse arcabouço. Bem, aqui são um dos nossos resultados ainda preliminares do processo de revisão sistemática que a gente tem conduzido, e já é possível notar que o conceito de justiça climática, ele aparece na pesquisa nacional, sobretudo a partir de 2015, de um total de 660 trabalhos que mencionam justiça climática ou transição justa, 22 trabalhos mobilizam o conceito e o definem. Isso é importante de notar. E como a tendência é internacional, os trabalhos nacionais, eles são principalmente das ciências, da ciência ambiental e ciências sociais, ou seja, o Brasil segue a tendência internacional no que diz respeito às áreas, as principais áreas de pesquisa. Eu queria concluir apontando que um conceito de justiça climática a partir do processo de revisão sistemática, ele precisa, só um minuto. Ele precisa assegurar que as políticas de mitigação e adaptação, muito no sentido que a Karen já falou, elas não só reduzam as emissões dos gases de efeito estufa, mas também protejam e priorizem as pessoas, né? Os grupos, os principais grupos afetados. Além disso, é importante que ele inclua os princípios já fomentados, como de justiça distributiva, procedural, reconhecimento, entre outros, e também ele deve mobilizar conceitos chave ligados à justiça indígena, raça e gênero, segurança alimentar, preservação da cultura e tradição, e inclusive a autodeterminação. Por fim, é óbvio que é, uma maneira de introduzir o debate, eu imagino que terão vários outros pontos de conexão com essa apresentação a partir das outras, mas eu queria deixar duas perguntas que, de repente, a gente pode problematizar no nosso debate mais à frente, né? Dado o contexto brasileiro de vulnerabilidade climática e desigualdade socioeconômica, como que o conceito de justiça climática pode orientar e justificar a transição justa no país? E aí considerar os diferentes tipos de transição justa? E como que a aplicação local e setorial de processos de transição justa podem limitar ou complementar a abordagem mais ampla de justiça climática? Bem, era isso que eu tinha planejado. Acho que podemos passar para o nosso próximo apresentador. Obrigado a todos. Muito obrigada, Roger. Muito interessante esse grande overview, né, da relação dos conceitos e a pesquisa. Eu queria passar a fala agora para a Vanessa Nadadim para trazer o olhar do IPEA dentro dessa discussão. Vanessa. Bom dia a todos, Luana, Antônio, Roger, Karen. Agradeço o espaço para a gente fazer esse diálogo, né? Então, meu nome é Vanessa Nadalim, eu sou pesquisadora do IPEA, e aqui no IPEA a gente está com um projeto de pesquisa sobre transição justa. O coordenador dessa pesquisa é o Gustavo Ludman. Gustavo Ludman não pôde participar aqui hoje, eu estou substituindo ele. Pode passar, então, Antônio. Então, eu já estou aqui pensando como que eu vou dialogar com o que o Roger acabou de falar, né? Mas esse projeto de pesquisa, ele surgiu de uma demanda do Ministério da Fazenda, a gente, em parceria com a GIZ e com a OIT, né? E quando o Ministério da Fazenda nos procurou, né, eles colocaram explicitamente, né, o interesse do IPEA participar, porque a gente tem um papel na discussão que é importante a gente ocupar esse papel, né? E por que a gente tem esse papel? Porque o IPEA é uma instituição que, como está aí no slide, está fazendo 60 anos, né? Fez no mês passado, e tem esse histórico de apoio ao Estado no planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas e de desenvolver estudos e pesquisas, né, voltadas para as políticas públicas e para os problemas em geral da sociedade. Então, a gente tem esse histórico de colaborar com o desenho das políticas públicas
Mas então a gente também é como se fosse uma memória dessas políticas públicas, porque a gente é uma instituição do Estado brasileiro. E a gente ultrapassa os governos, né? Então, tudo que a gente participa é interessante porque nós, pesquisadores, continuamos e a gente fica com a memória do que estava sendo discutido em um governo e passando para o governo seguinte. E a gente tem esse lugar de fala, então, que a gente tenta fazer a ponte entre as pesquisas da academia com o desenho das políticas públicas e a sociedade civil. Essa é bem a missão do IPEA, e importante nesse caso aqui, né? E importante porque aí a gente, supostamente, ao ser assim, guardião tanto da memória do processo de construção da política, quanto dessa ponte entre academia e governo, supostamente a gente estaria mais imune a possíveis influências de interesses de outros atores nessa discussão. E a demanda do Ministério da Fazenda veio também com essa especificidade de procurar um conceito de transição justa brasileira, né? Porque a discussão, que nem o Roger acabou de falar, está muito, a discussão acadêmica, a produção acadêmica está muito no mundo do norte global, e a gente precisa discutir o conceito específico brasileiro, né? E aí o IPEA poderia ter esse papel de articular os pesquisadores brasileiros, as organizações da sociedade civil brasileira, para conseguir ter um conceito específico nosso, né? Pode passar, Antônio. Então, bom, como o Roger já falou ali na linha de tempo do conceito de transição justa, o conceito teve muito atrelado ao mundo do trabalho, né? Tanto pela questão do sindicato da indústria de carvão, na década de 80, tem a definição da OIT, ligada à questão da emissão de carbono, foi mencionado no Acordo de Paris também, transição justa da força de trabalho e a criação de trabalho digno e de empregos de qualidade. E ainda tem essa definição de 2023, uma transição justa para economias e sociedades ambientalmente sustentáveis para todos. Então, não vou chover no molhado do que o Roger já falou em detalhe, mas o que eu acho que é importante trazer aqui é exatamente o que o Roger está colocando como a diferença do conceito de transição, do que eu entendi, né? A principal diferença do conceito de transição justa e justiça climática. Porque, conversando com o Gustavo, né, tem essa questão do mundo do trabalho, essa questão que o conceito até surgiu dos sindicatos, e muita gente fala, o conceito está em voga, transição justa, mas muita gente fala transição energética. Todo mundo, às vezes fala transição justa, mas escuta transição energética, às vezes até fala transição energética. Ainda não está cristalizado, ainda não está assentado no debate público o que é a transição justa, o que é a justiça climática, o que é a transição energética, mas está muito focado na transição energética, inclusive por conta da emergência climática e da necessidade de pensar na descarbonização. E do que eu entendi da palestra do Roger, a diferença entre transição justa e justiça climática seria exatamente a ampliação do debate, sair tanto do mundo do trabalho e pensar, a Karen também colocou isso, né? E pensar em diferentes modelos de desenvolvimento, né? Ou seja, não só nos impactos da transição energética, do fechamento das indústrias de carvão e como esses trabalhadores dessas indústrias vão ficar, mas uma coisa mais sistêmica mesmo, né, de outros modos de produção e como que a gente chega nesses outros modos de produção. Entendi que quando o Roger colocou, justiça climática embarcaria isso mais amplo. A gente estava pensando na transição justa mesmo, e em fazer o conceito de transição justa, considerando esse horizonte mais amplo.
Porque o Gustavo tá me convencendo disso, né? Tipo, tá me convencendo de que sim, a gente tem que considerar um modelo de desenvolvimento mais amplo, mas a gente não pode perder o foco do mercado de trabalho. Então, acho que assim, a partir do momento que você mantém o foco, que você considera a situação para os trabalhadores importante, que tem que ser levada em consideração, você está considerando a transição justa. Enfim, eu não sei se eu estou sendo clara aqui, mas a gente está desenvolvendo, a gente ainda nem abriu ainda a discussão, né? A gente está montando esse projeto, mas a gente pode discutir com relação a isso. Pode passar, Antônio. Isso foi o que eu entendi do que o Gustavo Ludman estava me convencendo, né? Então, o que seria um conceito de transição justa que leva em consideração que as questões do mercado de trabalho são essenciais, mas que tem que levar em consideração a questão mais ampla, que não é só específica da transição para neutralidade climática. Ou que a própria transição para a neutralidade climática implica em algo maior do que a transição energética, por exemplo, né? Implica em novos modos de produção, e a fala da Karen trazia muito a questão das medidas de mitigação e adaptação, porque às vezes as medidas de adaptação e mitigação, elas vão ter que passar por novos modos de produção, né? Novos modelos, nova economia. Então, essa definição dessa citação que está aí, fala em transição para a neutralidade climática, mas já está falando em maximizar os resultados positivos e minimizar os efeitos negativos e impactos para comunidades regionais, locais e para os indivíduos vulneráveis. Então, aqui, essa definição aqui específica, ela está trazendo essa ideia de que o conceito de transição justa também leva em consideração aspectos mais amplos, e faz essa junção com as questões distributivas e com as questões sociais, que é o que o Roger está colocando, do que eu entendi, mas pode me esclarecer depois, está colocando como a diferença entre o conceito de transição justa e justiça climática, né, que a justiça climática seria exatamente a conexão com respeito aos direitos humanos mais amplos. Essa definição específica aqui está colocando que uma transição justa, ela teria que minimizar os efeitos negativos para a comunidade, para comunidades regionais locais e para os vulneráveis, ou seja, levando em consideração os impactos sociais e os impactos nas desigualdades regionais, por exemplo. Eu acho que aqui a ideia de proteção aos direitos humanos, que a gente está considerando que cabe no conceito de transição justa, está em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e a frase que é não deixar ninguém para trás, né, que tem a ver com levar em consideração os impactos sociais das medidas de mitigação e de adaptação e todas as transições necessárias. Mas eu estou vendo que aí a gente continua a discussão depois para entender melhor direitinho mesmo o quanto dá para falar que isso é conceito de transição justa, o quanto é justiça climática. E aí, só contextualizando, né? O Gustavo pediu para contextualizar, que nem a Karen colocou na fala inicial dela, que tem que ser pragmático, né? Porque já estamos com a meta de emissão líquida em 2050, e só especificando, né? Que então a gente tem que levar em consideração os impactos da mudança do clima nas desigualdades e os impactos do processo da transição nas desigualdades, né? Mais ou menos que nem mitigação e adaptação, e que tudo isso é muito amplo, né? E como a Karen falou, dependendo
Bom, as metas já estão ambiciosas e as metas vão ficar mais ambiciosas ainda, então as medidas vão ficar teriam que ficar muito grandes, né? Teriam que ser alterações muito grandes, e quanto maior as alterações, maior esses impactos potenciais, e maior a necessidade da gente mapear quais são esses impactos e a necessidade da gente mapear quais são esses impactos na realidade brasileira, né? O que especificamente no Brasil pode acontecer como impacto. Então, como é necessário a gente ter uma visão a partir do Brasil, para a gente não deixar de considerar coisas específicas que podem acontecer com a gente, né? E não só o que acontece nos outros países do mundo. Pode passar, Antônio. E aí, esse, para mim, é um link perfeito com a produção, a contribuição do IPEA, como em geral, porque a atual administração do IPEA, né, a nossa presidenta, Luciana Servo, ela fez uma discussão ampla para estabelecer uma agenda estratégica das pesquisas do IPEA, para esse período de 2024 2026. E escolhemos o nome dessa agenda estratégica como desenvolvimento sustentável, inclusivo e democraticamente construído. Então, esses três, esse tripé, né? O econômico, social e ambiental. Para mim, isso é o link perfeito com a discussão da transição justa e de como mudar o modelo de desenvolvimento, levando em consideração as necessidades, né, o pragmatismo que vai ser necessário para atingir as metas, mas também levando em consideração as questões distributivas, as questões sociais específicas do nosso país, né? Então, por exemplo, né, como que a gente compatibiliza? Somos um país pobre, bem pobre, somos um país muito desigual, nós somos um país mais desigual do que o resto, bem mais desigual e bem pobre. Lógico que existem muitos países muito mais pobres, mas a questão de como garantir um consumo mínimo para toda a nossa população e como que a gente vai fazer isso sustentavelmente é um grande desafio. Como que a gente vai mudar o nosso modelo de produção com relação a isso, né? Como que a gente vai produzir mais, porque nós precisamos produzir mais, porque temos uma população muito pobre. Como que a gente vai fazer isso emitindo menos carbono, mas também respeitando o meio ambiente? E o último tripé, o tripé da democracia, né? Eu acho que o IPEA tem muito a contribuir nessa discussão por conta disso, né? Porque a gente tem pesquisas muito diversas e a gente pode fazer esse olhar mais transversal. Então, é necessário que a gente construa as políticas levando em consideração as questões específicas da democracia brasileira, para tanto levar em consideração as especificidades locais, para conseguir fazer com que as políticas públicas de mitigação, de adaptação, consigam chegar customizadas, vamos dizer assim, na ponta, quanto a questão da participação social, né? Pode passar, Antônio. Então, sendo mais específico, né, na questão de como fazer um novo modelo de desenvolvimento que seja sustentável e inclusivo, na agenda de pesquisa estratégica do IPEA tem uma questão que é bem interessante, que eu acho que vale a pena pontuar, por exemplo, fala-se muito na neoindustrialização, na produção do futuro, sei lá, economia verde, empregos verdes, novas tecnologias, mas isso tudo, você troca uma indústria por outra indústria. Se essa outra indústria é mais produtiva, necessariamente você cria desemprego. E como que você propõe novas tecnologias sem gerar mais desemprego e sem causar mais desigualdade, né? É um dos desafios. Outro desafio desse desenvolvimento, como considerar, como eu disse, né, as especificidades locais e a diversidade cultural
dos nossos povos nos territórios. Isso fica muito claro quando você pensa na Amazônia, e que os povos originários de lá são os que melhor cuidam da floresta, mas como que você faz isso, o desafio de compatibilizar a cultura e esses povos com um novo modelo de desenvolvimento. E aí a gente tem as múltiplas dimensões da desigualdade necessárias de serem consideradas na nossa realidade brasileira. Né? Cada uma dessas desigualdades aqui é um problemão por si só, e vai ser um problemão de entender como elas vão ser especificamente resolvidas na transição justa, né? No novo modelo de desenvolvimento que vai ser necessário. É tudo muito complexo, mas enfim, isso já vem sendo feito, a gente já vem avançando nessas frentes. Desculpa, o tempo já estourou, se tu puder começar a ir para o fechamento. Eu sou a chata do tempo nesse momento. Sem problema. Pode passar para o último slide, Antônio. E aí, mas isso eu já tinha falado com relação aos desafios para a democracia, né? Que é necessário levar em consideração tanto a participação social e o controle social, para que a gente consiga propor e desenhar soluções sustentáveis e justas. Ouvindo a população, você tem novas ideias, você conhece melhor o território, as especificidades do território, e meio que você garante que a solução encontrada seja justa. Mas então é isso, gente. Obrigada pelo espaço, viu? Vamos continuar debatendo aí. Vanessa, muito obrigada, muito interessante ver as sinergias, né, da produção entre o que a gente está buscando e o que o IPEA está produzindo, e também na forma com a qual vocês estão abordando de conectar essa questão do desenvolvimento com a transição justa. Eu queria passar a palavra agora para a Chelsea Gomes, do WRI, que vai fazer uma apresentação para a gente sobre o contexto internacional. Chelsea, thank you for being here, and the floor is yours. Hi, thanks everyone. Let me know if I need to share my screen. Yes, you should be able to share it. Okay, great. All right, perfect. All right. Hello, everyone. My name is Chelsea Gomez. I'm a project manager in the Climate, Economics, and Finance program at the World Resources Institute. I'm based in the United States, but most of my work is focused on supporting various national governments to develop long-term strategies, track net zero implementation, and develop just transition monitoring frameworks. Over the past 2 years, a handful of colleagues and I have been working on developing a Just Transitions monitoring guide for the Initiative for Climate Action Transparency. During the course of this endeavor, we've gained numerous insights into how just transitions have evolved at the international arena to where they are today. I'm honored to be here today to share some of these insights with you all. I'd also like to make a brief moment to acknowledge that just transitions do not hold the exact same meaning as climate justice. However, just transitions can be seen as a crucial component of climate justice. In order for a country to uphold climate justice, the response to climate change and the transition to a low-carbon society should follow an inclusive and equitable pathway by pursuing a just transition. So my presentation is going to begin with an overview of the history of just transitions from an international perspective, and then go to where they are at today and what is likely to come next. Then I will share some of the insights that came from working with the Initiative for Climate Action Transparency,
to provide technical support to countries looking to monitor and evaluate the impact of their just transitions, as well as some of the lessons learned during peer-to-peer exchanges held on monitoring just transitions. To provide some context to how the concept of a just transition came to evolve in the international space, below is a timeline of some of the key moments for just transitions. This timeline is actually very eerily similar to Roger's, and so I will try to be brief. But the concept of a just transition, as noted, emerged in the 1970s from the North American labor movement, calling for support for workers in communities who had been or would be negatively impacted by shifts away from hazardous work activities in the chemical manufacturing, oil and gas refineries, and nuclear energy. Originally, the just transition concept addressed local hazards and pollution faced by workers and communities in contaminated areas. However, as alliances grew between the environmental and labor movements from the 1970s to the early 2000s, the meaning of just transition expanded to include communities and vulnerable groups negatively impacted by energy and extractive industries. In 1992, the UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro set an international precedent by recognizing workers and trade unions as major stakeholders in sustainable development decisions, as well as advancing climate and environmental policies geared towards improving the safety, health, and environment of workplaces. And in 2015, the United Nations General Assembly adopted the 4 pillars of the International Labor Organization's Decent Work Agenda, which included employment creation, social protection, rights at work, and social dialogue into the 2030 Agenda for Sustainable Development. And by the end of 2015, the Paris Agreement to the UNFCCC further institutionalized the need for a just transition by mentioning the imperative of a just transition of the workforce in its preamble. And later that year, the ILO released its guidelines for the just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all. So as previously stated, COP21 saw the formation of the Paris Climate Agreement and acknowledged the need for the imperatives of a just transition of the workforce. And in 2018, at COP24, the Polish government, which was grappling with reducing reliance on fossil fuels, put forth the Solidarity and Just Transition Silesia Declaration, which strengthened the call for governments to account for workers in surrounding communities when implementing climate policies. In 2021, at COP26, the Glasgow Climate Pact urged communities or countries to communicate long-term GHG strategies towards just transitions to net zero emissions by around mid-century, taking into account different national circumstances, while noting the importance of aligning nationally determined contributions with long-term emission development strategies. This was the first time that NDCs and long-term strategies were linked to a just transition to net zero emissions. In 2022, at COP27, countries agreed that climate action must be implemented in a manner that is just and inclusive while minimizing negative social or economic impacts, and that sustainable and just solutions to the climate crisis must be founded on meaningful and effective social dialogue and participation of all stakeholders. The implementation plan established a work program on just transition with annual high-level ministerial roundtables, which began in 2023. At COP28 in 2023,
The Just Transition Work Program was agreed upon with its emphasis on just transition pathways, just transition of the workforce, inclusive and participatory approaches that leave no one behind, and international cooperation. The UAE consensus also stated that the next round of NDCs should include just transition efforts. This brings us to where we are today. Countries are starting to articulate their just transition plans to meet their nationally determined contributions, long-term strategies, or net zero targets. Prior to the adoption of the Paris Agreement, South Africa was the sole country to reference a just transition in their NDC. And since then, just transitions have been explicitly referenced in over 32 NDCs. Further, an analysis of long-term strategies submitted to the UNFCCC found that several countries noted the significance of a just transition, with some including details on how they are approaching the disproportionate effects for livelihoods dependent on emissions-intensive industries in the wake of climate action. As just transitions continue to evolve, the dialogue has also shifted from an international focus to a more local or regional focus, specifically where the just transition is happening. This is likely due to the fact that as more countries gain experience with just transitions, that the lessons learned from country examples are spreading, and governments are beginning to understand that planning starts at the regional level with impacted communities and various stakeholders. Additionally, as countries begin to implement just transition plans and policies, more countries are moving from the planning stage to the implementation stage and are beginning to think about how they can monitor the impacts of their just transition policies and plans to evaluate the changes and learn from them. There are several notable examples regarding country experiences implementing just transitions. Two of the experiences that I will share today are from countries that WRI served as the technical partner for the development of monitoring and evaluating just transition projects. And the first example comes from South Africa. In 2023, the Initiative for Climate Action Transparency partnered with the Presidential Climate Commission of South Africa to develop a just transition monitoring, evaluation, and learning framework to complement South Africa's Just Transition Framework. The Just Transition Framework had been finalized in July 2022 after a year of engagement with stakeholders all around the country to determine what a just transition would look like for South Africa. The Just Transition Framework identified 4 key at-risk sectors from the transition, which included the coal sector, the auto sector, agriculture, and tourism. To develop the Just Transition monitoring, evaluation, and learning framework, the national team developed a theory of change for systemic and transformational change. The theory of change explains what outcomes need to be achieved for South Africa to transition to a low-carbon economy and create a just and climate-resilient society with an improved quality of life for all by mid-century. The Just Transition MEL framework aims to enhance the understanding of how to achieve the outcomes and meet diverse needs through policies while ensuring procedural, distributive, and restorative justice. The Just Transition MEL framework was further refined through feedback from the Presidential Climate Commission and shared with key stakeholders for inputs. The framework also identifies some key indicators that could be tracked to monitor progress towards the outcomes, such as racial and gender disparities in employment rates in just transition-related sectors, and multidimensional poverty levels in transition-impacted communities.
for South Africa, it was crucial that elements of justice be centered in the framework and that monitoring took a practical approach and that community service organizations be involved in developing a community-based approach to complement national monitoring efforts. In Nigeria, national consultants led the development of a measuring, reporting, and verification framework for a just and gender inclusive transition, a JGIT MRV framework. For the Federal Ministry of Labor and Employment, the JGIT MRV framework in Nigeria focuses on two major GHG emitting sectors, the oil and gas sector and the agriculture sector. Based on inputs from the government and non-governmental stakeholders, the framework is designed to be aligned with national climate goals, including those outlined in the country's nationally determined contributions, long-term low emissions development strategies, Climate Change Act, and the Energy Transition Plan. The first step in developing the framework was to map key stakeholders such as policymakers, civil society, trade unions, vulnerable groups, and businesses, and then inform stakeholders about what was being planned and seek inputs. For each sector, the oil and gas and agriculture sectors, a set of policies were identified that influence and define how the transition may unfold, such as the Energy Transition Plan and the National Forestry Policy. The team then carried out a systematic review of the existing aims, objectives, and definitions in the identified set of policies. They also interviewed and surveyed stakeholders to determine stakeholder priorities for a just and gender inclusive transition to integrate them into the framework. Policy impact assessments were then conducted using the ICAT Sustainable Development Guide to map the social, economic, and environmental impacts of relevant oil and gas and agricultural policies. Indicators were identified to track the just transition related impacts of policies such as percentage of households connected to the electricity grid or off-grid systems, and a stakeholder workshop was organized to consult and seek feedback on the selection of indicators. The Elsa, JGA, you have yes, the time is over. If you can go into closing remarks, thank you. The okay, time thank you. is over, sorry. So I'll just briefly finish this. The JGAT MRV framework was then developed based on the identified policies, targets, and indicators, and outlined a theory of change for achieving the outcomes. The project also developed an implementation roadmap, which discussed existing data sources and included suggestions for addressing data gaps and roles and responsibilities for data collection, monitoring, and quality assurance. Lastly, I'll briefly touch on the lessons learned from the in-country implementation efforts. So significant time should be allocated for stakeholder engagement, since encouraging participation in the process and receiving quality feedback and building trust takes time with stakeholders. As well as national governments will need to look beyond economic indicators to capture the impacts that are happening to all groups in society. So specifically looking at the social impacts of the transition. And then lastly, government coordination and communication across ministries is key to sustaining this work. Thank you all. Thank you, Chelsea. Super interessante ver a conexão com a relação de implementação internacional com esses cases, né? Agora eu gostaria de chamar o Leandro Gomes Cardoso, do Ministério do Meio Ambiente, para trazer um pouco, saindo do internacional, trazer a versão
a visão da implementação de justiça climática aqui no contexto nacional. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado aí. Queria agradecer primeiramente ao WRI por ter nos convidado aí na pessoa da diretora Karen, também da Luana e Antônio, que muito gentilmente aí me briefaram sobre o que se esperava aqui da minha participação. Eu estou tentando transformar aqui minha apresentação em uma apresentação tela cheia, mas está um pouco pronto. Tá. Bom, com a retomada do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, que foi retomado aí há mais ou menos um ano atrás, já no governo Lula, os ministros, então, em sua primeira reunião, decidiram encomendaram a formulação do Plano Clima para abarcar o período de 2024 a 2035. E esse Plano Clima ele tem duas grandes vertentes e uma estratégia transversal que vocês podem ver abaixo. Então, por um lado, determinaram a criação e a formulação da Estratégia Nacional de Mitigação, a qual vai incluir aí 7 setores bastante relacionados aos setores de emissão, setores econômicos de emissão de gases de efeito de estufa no Brasil. À direita, em azul, determinaram também a criação e a formulação da Estratégia Nacional de Adaptação, a qual vai contar aí com 16 e até mais planos setoriais de adaptação, envolvendo diversos setores e temas aí relacionados à resiliência. E, finalmente, também encomendaram a formulação de uma estratégia transversal para a ação climática. Essa estratégia transversal, ela então englobaria as questões relacionadas a monitoramento, gestão, avaliação e transparência do plano clima, questões relacionadas à educação, capacitação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, os meios de implementação das políticas e impactos socioeconômicos e ambientais da transição e também, como vocês podem ver ali na esquerda, o próprio tema de transição justa. E aqui cabe uma observação interessante, que é a seguinte: no momento que foi decidido que esses seriam os temas a serem abarcados pela estratégia transversal para a ação climática, o conceito de transição justa apareceu e foi definido ali na resolução dos ministros. Porém, com o avançar das discussões, a gente percebeu, e principalmente com a sociedade civil e também com o setor privado e academia, a gente percebeu que o conceito de transição justa era um conceito um pouco mais limitante que o de justiça climática. Então, aqui nessa tela vocês podem ver, já depois de uma série de debates dentro dos grupos de trabalho e com a sociedade civil, que a visão do Plano Clima é colocar o Brasil na trajetória de ser um país resiliente, sustentável, seguro, justo, desenvolvido, com os governos, sociedade civil, setor privado e comunidade científica engajados diante da emergência climática. E no seu objetivo geral, que é orientar, promover e catalisar ações coordenadas para emissões líquidas zero até 2050 e adaptação dos sistemas humanos e naturais, o tema de justiça climática já apareceu junto com o desenvolvimento sustentável como um conceito transversal que deveria, então, ser uma espécie de princípio que guiaria todo o plano clima. Então, é interessante, né, nesse debate entre a diferença entre conceitos e na evolução, num espaço mais ou menos de um ano, a gente chegou à conclusão que talvez a transição justa não seja o conceito que seria aplicável tanto à mitigação e adaptação de uma forma mais ampla. Então, a gente meio que aprendeu nesse processo de formulação que o conceito de justiça climática talvez seja um conceito mais amplo aí, que abarque também a transição. Falando um pouco, então, de mitigação, especificamente, a gente, todo mundo aqui já sabe que os compromissos globais atuais são insuficientes aí para garantir que o planeta fique limitado ao aquecimento de menos de 1,5 graus centígrados até o final do século, e que a gente está um pouco contratando atualmente nas políticas atuais climáticas, inclusive no NDC, um aquecimento por volta de 2,5, 3 graus. E também que no perfil de emissões do mundo, comparado ao perfil brasileiro, a energia tem um papel muito grande nas emissões globais, ao passo que quando a gente olha o perfil de emissões do Brasil, agropecuária, mudança do uso da terra e floresta tem, assim, um papel bastante preponderante que deve, então, ser considerado quando a gente aplicar o conceito de transição justa para o caso como já foi bem falado, tanto
pelos palestrantes e pelas palestrantes anteriores, o conceito ele nasce ali no setor de energia, na área de carvão, no mundo do trabalho, mas ele no Brasil ele vai tá tomando uma outra proporção que também ao a gente olhar o perfil das emissões que aqui estão historicamente colocadas na tela, que são concentradas aí em mudanças da terra, florestas e agropecuária. Então, a missão do Plano Clima no Estado Nacional de Mitigação é definir a meta 2035, alinhada com as emissões líquidas zero em 2050, mas não só isso, também dividir essas metas em metas setoriais de emissões de gases de efeito estufa. Bom, então, para o Plano Clima para a Estratégia Nacional de Mitigação, o conceito de transição justa ficou então muito mais claro para a gente, porque as discussões em torno do que se convencionou chamar transição justa têm ganhado cada vez mais relevância na agenda climática nacional, inicialmente concentrado lá na questão de perda de postos de trabalho, em atividades ligadas a combustíveis fósseis e, portanto, circunscritas ao setor energético. O tema agora se estende a diversos outros setores e aspectos, como os impactos socioambientais de empreendimentos, finanças públicas e governança ambiental, assim como permeia também outros setores da economia, como a restauração de vegetação nativa, agropecuária, indústria e resíduos. E aí, só para pegar esses dois exemplos, da restauração florestal e de agropecuária, o debate hoje em dia é como é que a gente pretende... A restauração florestal é essencial para o Brasil remover mais gases de efeito estufa e alcançar suas metas. Agora, o que devemos fazer? Devemos, então, fomentar um mercado de grandes empresas de restauração florestal através de financiamento, mas também devemos fomentar a restauração florestal por pequenos e médios proprietários, por povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. Então, a questão da transição justa, ela aparece em cada uma dessas medidas. No caso da agropecuária também, através das modelagens que a gente tem feito, a gente já sabe que será necessário uma transição em larga escala de agricultura de baixa produtividade para agricultura de alta produtividade, de agricultura de lavouras para lavouras integradas com florestas e pecuária. E aí a mesma questão que restauração florestal se coloca. A gente quer fomentar apenas um mercado de latifúndios, de grandes propriedades que conseguem sim fazer essa transição para alta produtividade e sistemas integrados através de financiamento, tais como do Fundo Clima, mas também a gente tem que prover os instrumentos econômicos necessários para aqueles pequenos produtores e para agricultores familiares também possam fazer essa transição da baixa para alta produtividade e da lavoura para os sistemas integrados lavoura, pecuária e florestas. Então, a minha consideração é que o Brasil é um exemplo dessa diversidade de perspectivas que devem ser incorporadas em uma transição justa, porque é resultado tanto do contexto socioeconômico do país, como é que já foi falado aqui, quanto do seu perfil de emissões. Com relação à adaptação, a gente já tem um contexto climático em que os efeitos da mudança do clima estão bem claros, bem óbvios e bem preocupantes. Você tem 83% dos municípios atingidos por desastres de impacto da mudança do clima, mais de 420 bilhões em danos materiais e prejuízos, 1,57 milhões de moradias danificadas e 284 mil destruídas, 177 milhões de pessoas afetadas, sendo dessas mais ou menos mais 5 milhões de forma muito direta. E a capacidade adaptativa do Brasil não é uma capacidade alta. Vocês podem ver aí em vermelho que você tem cerca de 1.500 municípios com capacidade adaptativa muito baixa. E embora haja alguma concentração regional, eu posso fazer algum recorte, esses municípios estão espalhados por todas as regiões do Brasil, por todos os biomas. E se vocês olharem ainda, aqueles que são considerados com baixa capacidade adaptativa, aí realmente a gente está falando de uma disseminação, de um espalhamento dessa baixa capacidade adaptativa à grande maioria de municípios brasileiros em todas as regiões. E os sinais da crise climática estão bem claros. Aí você tem 40% dos municípios brasileiros declarando situação de emergência entre 2019 e 2023 por tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos. Não só isso, 13% da população brasileira, né, já foram afetados por eventos extremos em 2022. São números e porcentagens que tendem a aumentar ao longo do tempo. Então, em adaptação, o conceito de justiça climática ele se faz até mais visível do que
na mitigação, que a gente ainda está trabalhando muito com o conceito de transição justa. E aí a disparidade entre as responsabilidades na geração das mudanças do clima e os impactos por elas causados resultam em injustiças, tanto entre países quanto como entre grupos sociais. Não apenas territórios e grupos sociais vulnerabilizados serão atingidos com mais intensidade, como também têm menor capacidade de adaptação aos eventos climáticos mais severos. Então, a justiça climática ela aborda a crise climática no âmbito da adaptação não apenas como uma questão ambiental, mas também como uma questão de direitos humanos e de justiça social, ao considerar que a mudança do clima afeta desproporcionalmente as populações mais vulneráveis. E aí, na Estratégia Nacional de Adaptação, se entende a justiça climática como uma abordagem centrada no ser humano para enfrentar a mudança do clima, salvaguardando os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade e partilhando os ônus e benefícios da mudança do clima e dos seus impactos de forma mais equitativa e justa. Dessa forma, a gente está elaborando políticas climáticas que devem considerar e corrigir essas desigualdades, por meio de uma abordagem transformacional, garantindo aí que as pessoas mais afetadas tenham não só voz nos processos de tomada de decisão, mas também que as ações para mitigar e adaptar-se às mudanças do clima sejam mais justas e equitativas. Então, no âmbito do Plano Clima, então, é uma discussão em andamento. A gente ainda não tem a estratégia transversal para a ação climática formulada. A gente está aí em parceria com o Centro Brasil do Clima, com o Way Carbon, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o PNUMA, com o Ministério, Sociedade Civil, formulando essa estratégia transversal. E o debate está ficando bastante interessante. E no momento que a gente tiver uma primeira versão, a gente vai, então, compartilhar com organizações da sociedade civil e a sociedade em geral, para a gente aí poder aprofundar esse debate e aí começar a desenhar medidas, não só de mitigação e adaptação, mas também medidas que promovam uma transição justa e justiça climática. Bom, é isso, acho que é a minha apresentação. Obrigado. Obrigada, Leandro. Muito interessante ver a evolução, né, do conceito em um ano dentro do plano, né? Isso é bem interessante de ver a mudança na discussão com a sociedade civil. Agora eu queria passar para o Guilherme Lima e para a Rayana Soares, do Centro Brasil Clima, para mostrar um exemplo de aplicação de framework de transição justa. Por favor, Guilherme e Rayana. Obrigado, Luana. Bom dia a todos e todas. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da apresentação. Vocês já podem ver? Sim. Tá bom, muito obrigado. Eu sou Guilherme Lima, sou gerente de projetos aqui no Centro Brasil no Clima, o CBC. Estou aqui também com a minha colega Rayana Soares, que também é gerente de projetos aqui. A gente vai fazer uma breve apresentação ilustrando com alguns projetos que a gente tem desenvolvido dentro de um dos eixos de atuação que o CBC tem, que é o da transição justa. Só queria começar falando como é muito interessante ver todas essas apresentações e ver como o conceito está começando a ter mais solidez, maior definição nessa ideia da transição justa. A gente, quando começou a trabalhar com ele, teve alguns desafios um pouco de conseguir discutir, até porque ainda muitas vezes aparecia como algo vago, né? Então, é bem interessante ver como ele está evoluindo e ver várias organizações trabalhando nesse tema que podem cooperar bastante umas com as outras. Eu acho que a gente tem bastante a contribuir. Então, deixa eu ver, peraí, vamos ver se vai passar. Passou agora. A gente vai ilustrar aqui com 3 iniciativas que nós temos, tá? 2 são focadas no setor de energia, tá? Como já foi até mencionado, né? Que ainda recebe mais atenção quando a gente fala aí da transição justa, né? Então, se fala muito da transição energética justa, mas tem uma terceira que a gente expande para outros setores, que é justamente a contribuição ao Plano Clima, que foi apresentado agora pelo Leandro, tá bom? Eu vou falar um pouco de algumas e a Rayana também vai passar por algumas. Muito brevemente, dos trabalhos que a gente tem é dentro de um projeto apoiado pelo CIF, que é o Climate Investment Funds, é um dos fundos multilaterais para ações climáticas, né? E o CBC tem uma cadeira lá como observador da sociedade civil. Aí a gente acabou
obtendo esse projeto, um projetinho curto, com foco na análise, né, de aspectos de transição justa no setor de energias renováveis no Brasil, tá? Que aí é um dos pontos em que, quando a gente fala de transição energética justa, o Brasil se destaca por um contexto diferente do que se observa geralmente no resto do mundo, né, que é muito focado ainda na questão da indústria do carvão, né? Mas a gente tem contextos diferentes e a gente está, dentro desse projeto, buscando identificar, né, quais são justamente os aspectos distintivos do Brasil que precisam ser levados em consideração e contribuir desenvolvendo esse framework, né, para o planejamento da transição justa em projetos, programas ou, de maneira mais genérica, intervenções, né, podem ser políticas de energias renováveis, contribuindo, inclusive, para o próprio CIF, né, para projetos que eles venham apoiar, ou outras organizações também. Ou seja, o que precisa ser levado em consideração, o que precisa ser feito para garantir que essa transição energética seja justa, tá bom? Esse é um deles. O outro, que é focado em energia, eu vou passar para a Rayana poder dar continuidade e depois eu retorno. Obrigada, que prazer estar aqui presente, então. E eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que não começou ainda, mas que está em vias de começar, que é justamente da gente dar o apoio, né, junto ao Way Carbon também, para a elaboração de um plano, né, de transição energética justa do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente achou interessante a gente trazer para o palco essa discussão também, porque como o Gui falou, né, a tropicalização do tema da transição energética em contextos como o brasileiro, em que a gente tem uma fonte, onde a gente tem uma matriz preponderantemente renovável e que traz outros desafios, né, afinal de contas, o avanço, a expansão da capacidade instalada de fontes renováveis também tem impactos socioeconômicos, socioambientais. É importante também a gente não esquecer que a gente também tem, né, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina também tem essa tradição de explorar, né, recursos fósseis, que é o carvão, para acionar usinas termoelétricas, né? Então, esse eventual decomissionamento ou esse plano de como que a gente vai avançar na transição energética também traz impactos para essas regiões que não podem ser minimizados. E é interessante também a gente perceber que esse é justamente a alocação, né, da temática na pauta central, que como acho que o Roger mencionou para a gente na revisão, né, da literatura que ele apresentou, de forma geral, essa foi uma preocupação inicial que pautou o tema da transição energética justa. O impacto que isso tem nos trabalhadores e naquelas regiões, né, que acabam sofrendo com os efeitos, né, das necessidades de mitigar, de parar de explorar aqueles recursos. Lembrando, né, vai ser então a gente vai dar muita importância, né, para reconhecer que essas regiões aportaram muito para o sistema energético nacional também, e a gente tem que entender que, de alguma maneira, elas também foram condicionadas por essa responsabilidade, assim, com o setor nacional, né, como um todo, já que acaba sendo um condicionamento da exploração de outros arranjos produtivos, de outras oportunidades, né, que elas poderiam ter tido. Eu não vou entrar muito nisso, o projeto está realmente começando, mas acho interessante, né, a gente sempre lembrar que, assim como as renováveis, a gente também vai ter esse desafio, né, para discutir a transição energética no Brasil. Pode passar. E aqui, gente, a gente põe como elemento, assim, de transição, né, dentro do que a gente estava estudando no nosso portfólio, né, de pesquisa. A gente foca muito na transição energética justa, mas a gente também, e por isso um elemento de transição, ano passado a gente teve esse esforço de organizar um diálogo para a transição justa, então eu enalteço muito o trabalho do WRI aqui também. É muito importante a gente discutir juntos e trocar essa ideia, porque para a gente foi fundamental perceber algumas coisas com relação à temática da transição energética, transição justa, perdão. Uma delas, justamente esse meu erro, transição energética justa, já falei assim, porque de forma geral a gente nota essa tendência central, onde a gente acaba discutindo muito a transição justa sob o pilar da transição energética, ou os efeitos que mitigar no setor energético vão ter nos outros setores. Isso é um importante aporte desse primeiro diálogo que a gente teve, que a gente mostra um pouco, né? A gente buscou incluir vozes acadêmicas de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, setor privado, público e sociedade civil. De forma geral, esses diálogos, gente, foram orientados para ter dois momentos.
para ter justamente perspectivas desses grupos específicos, para a gente entender vozes, né, já que eles não necessariamente estavam balançados, né, dentro do nosso evento. E o segundo também para discutir transições energéticas justas, né? Esse 1 e 2 foram para discutir transição energética, que era o nosso foco naquele momento, para propor, né, que houvesse uma troca entre esses grupos para a gente avançar com a definição de princípios, diretrizes, né, para essa transição. E o terceiro, sim, para avançar com perspectivas em diferentes setores, né? Pode passar para a gente. Com respeito à transição energética justa, gente, acho que é importante também mencionar como, até para responder a provocação do Roger, né, de como a gente pensa a justiça climática quando está falando de transição justa. Do nosso lado, a gente pensou justamente ela como uma oportunidade para acertar a transição energética, sendo um momento, né, um contexto em que a justiça climática pode ser interpretada como uma diretriz, um objetivo, um princípio orientador dessa pauta que tem um timing importante que a gente não pode perder, né, para mitigar ou adaptar. Então, aqui tem alguns dos princípios que a gente teve a oportunidade de discutir naquele momento. Também respondendo um pouco, né, a Vanessa, ela falou sobre autonomia, sobre a questão da democratização. Foram elementos que, como vocês podem ver, reverberam aqui. Se falou, inclusive, de soberania energética, soberania sobre o tema, né? E foi um eixo bastante discutido, a importância de tropicalizar, de contextualizar a interpretação do tema, de pensar localmente o que uma transição energética precisa realmente para ser justa no contexto nacional, dadas as especificidades, né, daqui. E aqui, lembrando que, mais que distribuir, né, como um princípio da justiça climática ou da transição justa, conforme a Chelsea falou, a importância de se reconhecer também as desigualdades que já são operadas no tecido social brasileiro e que tem aí o risco de ser ainda mais acentuadas se as transições não levarem ela em conta, né? Então, pode passar para a gente, meu último slide, gente, antes de passar a bola para o Gui de novo, só falar que esse momento, né, que nos levou a pensar a transição justa para além do setor energético, foi justamente uma provocação que a gente tinha. Naquele momento, a gente estava realmente preocupado mais em endereçar a questão da transição energética justa, mas a gente queria entender o que os outros setores pensavam de transição energética, se eles também se pensavam, né, nesse contexto. E de forma geral, a gente pode ver que em todos, eu sei que tem muita informação aqui, né? Eu vou um pouco também para mostrar isso. Tem muita informação acontecendo, tem muito debate para ser feito nos setores, mas de forma geral, todos eles acabam respondendo um pouco a esse momento de se pensar transição energética. Então, em todos os setores, reverberaram um pouco como a transição energética vai impactar os outros setores. Então, a gente identificou essa necessidade, essa lacuna de pensar transições justas também setorialmente, para além dos efeitos que a transição energética vai ter, de forma a garantir que a gente pense nela holisticamente, use esse momento e reverbere todos os princípios da justiça climática, né? Pensando em aspectos de reconhecimento, distributivos, procedimentais e restaurativos necessários para que a gente possa efetivá-la. Vou passar a bola de novo para o Gui, que vai avançar, né, explicando essa questão dos setores aí para a gente. Obrigado, Ana. É bem interessante esse destaque que você deu, como muitas vezes era levada a discussão, voltava para o setor de energia, mesmo quando a gente queria tratar os outros, né, que foi algo que a Vanessa mencionou. Mas não só isso, algo que eu também já comentei com os colegas do WRI, da dificuldade que a gente chegou a ter durante o evento, de pensar a transição, quando a gente queria ouvir sobre princípios e objetivos de uma transição justa, muitas vezes as respostas vinham mais no que deveria ser feito para ter uma transição, né? Precisa expandir renováveis ou precisa ter maior preservação, né? E não para pensar para que ela fosse justa. Então, esse trabalho que a gente ainda precisa fazer, até quando for levar para uma discussão com grupos maiores, né, para poder alcançar quais são esses objetivos, esses princípios, esse trabalho que a gente precisa ter para, de fato, consolidar um pouco melhor a ideia do que a gente está querendo com uma transição justa, né? Então, dando continuidade, esse próprio workshop que a gente fez, desses diálogos, né, foi parte do projeto ICAT, que é um projeto que a gente vem implementando já há alguns anos e que atualmente a gente está numa fase dele que é para dar esse apoio ao Plano Clima, né, que o Leandro apresentou no componente ali transversal de transição justa.
e a gente, através desse projeto, vai elaborar esse roteiro para o monitoramento da transição justa no Plano Clima, buscando identificar indicadores, tá, que contribuam para fazer esse monitoramento. E aí, nesse projeto, inclusive, a gente tem o apoio técnico do pessoal do WRI Global, que é liderado pela Chelsea, que fez a apresentação hoje também. Esse apoio que é dado para a gente é liderado pela Chelsea, que tem um guia também desenvolvido para isso, que é bem interessante. Tá? Então, a gente vai fazer esse trabalho. E dentro da nossa metodologia, desculpa, eu estou tentando ser breve, tá? Espero não estar sendo muito corrido, mas para tentar respeitar o tempo. A gente vai ter dois caminhos, tá? Que eu acho que talvez esse seja o nosso ponto de destaque. Um deles, a gente vai avaliar, vai pegar as medidas setoriais que estão sendo propostas para o Plano Clima, né? Para cada um dos setores. Sendo 5 setores que a gente vai trabalhar, tá? Acabei esquecendo de mencionar. Mudança no uso da terra e florestas, agropecuária, indústria, energia e resíduos. Tá? Então, a gente vai pegar as medidas que são propostas, as medidas de mitigação para esses setores, e avaliar os impactos que podem ser derivados dessas medidas, para além da redução de emissões, que é o objetivo principal, que é um impacto positivo. A gente pode identificar diversos outros impactos positivos e negativos que derivam, e, através da identificação desses impactos, a gente consegue definir os indicadores que precisam ser monitorados. E a gente vai fazer isso através de uma metodologia que tem do ICAT também, tá? Que é a metodologia de avaliação de impacto sobre o desenvolvimento sustentável. Para isso, a gente tem um caminho também, que é a definição dos indicadores a partir da definição dos objetivos e princípios para uma transição justa, que aí não é necessariamente olhando especificamente para as medidas, tá? Mas poder definir quais são os objetivos, quais são os princípios, e para pensar nesses indicadores. E aí isso a gente faz através de uma metodologia também do ICAT, que aí, como eu mencionei, está sendo finalizada, né, pela equipe do WRI, que é o Guia de Monitoramento da Transição Justa, tá bom? Isso eu achei interessante porque está muito em linha com o que a Karen falou lá no início na apresentação, que ela mencionou a questão de avaliar impactos, de identificar objetivos, né? Então, está bastante relacionado, tá? Então, esse é basicamente o trabalho que a gente vai fazer, né, nesse projeto para contribuir no Plano Clima, nesse componente de transição justa. Aqui está um pouco mais da nossa metodologia, né, mostrando que a gente vai olhar, vai aplicar essas lentes da justiça distributiva, né, processual e restaurativa. Não vou entrar em muito detalhe aqui, mas a gente tem os exemplos. No caso da justiça restaurativa, a gente pode pensar aí, como exemplo, a área de terra recuperada e restaurada pelas indústrias extrativas. Na processual, a gente pensa muito em como está sendo, né, como vai ser a discussão, a implementação das medidas com os stakeholders, né, como eles estão sendo engajados, o que é muito relevante. Tá? E na distributiva, justamente a questão da gente implementar todas essas ações e medidas, mas considerando o aspecto distributivo que é tão caro aqui no nosso país. Por fim, um ponto que, para finalizar, eu já vou para o último slide. A gente fez um kickoff, né, em agosto, para dar início a esse projeto. E a gente convidou também especialistas, tanto de governo, né, a gente teve 3 ministérios do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial e de Minas e Energias, e também de organizações do terceiro setor para falar, né, sobre questões de transição justa. E a gente conseguiu trazer nesse workshop, foi bem interessante, justamente essas diferentes visões para além também do setor de energia. Aí uma contribuição interessante, que foi mencionada algumas vezes aqui, da transição justa na agricultura, que é algo que no Brasil a gente precisa desenvolver bem, né? E aí tem um trabalho interessante feito pelo CPI também, o setor de agropecuária, né, e uso da terra é o foco deles, né? E justamente para pensar se as políticas que são propostas, elas contribuem também para a agricultura familiar, para pequeno agricultor, ou vão acabar tendo um foco apenas, né, na agricultura de grande porte, que contribui bastante, né? Pode contribuir para a redução de emissões. Então, são muitos aspectos a serem considerados, gente. Acho que aqui a gente acaba, tá? Espero que eu tenha respeitado o tempo, embora espero que não tenha corrido, não tenha ficado um pouco confuso, mas fico à disposição
a Rayana também, né, acredito, para a gente poder tirar dúvidas. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Rayana. Ficou no tempo, sim. Obrigada. E ficou claro também. Bom, pessoal, a gente acabou a nossa sessão de painéis. Eu acho que nessa discussão a gente consegue perceber que fica claro um pouco a diferença entre transição justa e justiça climática, que a gente tem uma série de trabalhos e uma discussão muito mais amadurecida quando a gente fala de transição justa, em comparação à justiça climática, inclusive até refletindo, né, nas discussões tanto internacionais, quanto que a Chelsea trouxe, quanto também aqui a reflexo nas políticas nacionais, quanto o Leandro trouxe também, falando com a gente. Então, acho que faz muito sentido para a gente focar e trabalhar nesse arcabouço de tentar desenvolver a área que ainda está precisando ou avançar, que é a justiça climática. A gente teve duas perguntas agora aqui no chat. Eu vou fazer elas unidas, porque a gente tem 7 minutos até 12h15, que é o horário que a gente se propôs a finalizar. Ambas estão relacionadas ao nível local. Aí, por favor, quem se sentir à vontade, levanta a mão ou só simplesmente abre o microfone e responda. A gente tem uma pergunta da Mariana Nicoletti, que ela acaba perguntando se vocês têm trabalhado com ou indicam algum framework para concretizar e operacionalizar o conceito de planejamento, implementação e avaliação de políticas e ações, em especial para o nível local. E o Guilherme Tampieri, que também pergunta qual a forma que vocês visualizam para esse debate, de levar esse debate para as cidades, e meio rural também, quando for o caso. Então, essas seriam as duas perguntas. Não sei quem se sente à vontade, por favor, só abrir o microfone. Eu vou só comentar rapidamente que acho que o que a gente tem, e ficou claro, acho que com as apresentações hoje do Estado da Arte, são frameworks muito mais baseados na visão da transição justa. E aí acho que tem uma série de quantidades, sim, de boas práticas, inclusive em repositórios da UNFCCC sobre essas metodologias. O ICAT aqui, que foi apresentado, também oferece. São metodologias também um pouco mais voltadas para os processos de monitoramento e tracking, né, e avaliação de resultados, não tanto para a parte de formulação ex ante, que é justamente o momento onde você tem que fazer a consolidação de múltiplos objetivos de desenvolvimento, o que para esse olhar mais amplo de justiça climática é um desafio, e para esse eu diria que a gente ainda não tem referências na literatura que a gente tem buscado. Vi que tanto Guilherme quanto Rayana levantaram a mão, por favor. Obrigado. Tentando ser bem breve, respondendo as duas, né? Tem a pergunta da Mariana sobre do framework, né? Na verdade, essa metodologia que a gente vai adotar até para avaliar as medidas setoriais, ou ações ou políticas, ela é inicialmente desenvolvida, na verdade, para análise de políticas, né? Ela pode ser usada para avaliar as políticas e ações também em nível local, assim como pode ser usada para identificar possíveis impactos, como a gente vai fazer, de ações que não são de nível local, podem ser de nível regional ou nacional, né? Mas quais são esses impactos que são específicos de algum nível local também, que se aplicam a algum nível local. Então, que poderia ser feito. E aí pode contribuir até para o desenho de políticas e intervenções, né? E aí, sobre a pergunta do Guilherme, que eu queria saber como podemos municipalizar esse debate. Aí sim, também, a partir da identificação desses possíveis impactos, a gente pode justamente ver quais são aqueles que são mais caros, né, que são mais pertinentes para serem discutidos em nível local. E vou dar um exemplo, até de uma transição, caindo novamente no setor de energia, que é o foco, né, mas da redução, né, do uso de combustíveis fósseis, o impacto que isso pode ter, às vezes, sobre finanças públicas nos municípios, que a gente sabe que muitas vezes dependem, né, desses recursos,
e aí afeta políticas públicas, né? Então, através dessa identificação desses impactos, você pode trazer para o nível municipal essas discussões e discutir como a gente pode pensar para ser justo. É nesse sentido que eu vou responder também, vou ser bem breve, gente, mas vou só atentar para um outro aspecto, que quando a gente fala em aspectos aspectos de reconhecimento, de distribuição, né, dos impactos, vamos dizer, das medidas, dos planos, a gente tem que pensar também em impactos em termos de contexto, de territorialidade, assim. Então, de forma geral, também é importante lembrar aquilo que o Roger apresentou para a gente, que um ponto que é um gatilho dessa discussão e que é um ponto que a gente ainda precisa resolver diz respeito à governança de tudo isso. Então, vamos pegar de novo o setor energético, né, como exemplo. A gente tem que lembrar que a gente tem uma estrutura, de forma geral, vertical do setor energético, que tem razões, né, para ser vertical, tá descentralizando até certo ponto, mas os municípios, eles não podem necessariamente planejar a transição energética. Ela, né, é uma governança complexa e que tem que estar alinhada com avanços em esfera nacional, debates estaduais. Então, assim, os municípios acabam tendo o desafio de mapear, justamente trabalhar na ponta, mapeando os impactos que essas medidas às vezes vão ter, porque eles vão ter muito mais a percepção, a acurácia, né, de entender como esses impactos se territorializam e apoiar aqueles agentes da esfera nacional e estadual a reconhecer isso, né, aplicar essa lente assim mais perto para justamente garantir que esses efeitos sejam minimizados, né? Obrigada, Rayana. Obrigada, Guilherme. A gente já tem mais duas perguntinhas aqui no chat, mas dado o adiantado do tempo, vou pedir para os painelistas responderem depois e a gente distribui para os participantes. Eu queria agradecer muito a presença de todos, a discutir esse debate, e também queria reforçar que na semana que vem a gente tem um encontro do Grupo Focal Fechado para a gente fazer essas discussões em Brasília, e conto muito com a presença de todos na semana que vem. Então, pessoal, eu considero fechado o nosso dia de discussões e muito bom entender um pouquinho mais de justiça climática e muito pronto para a gente avançar nesse critério aqui no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Prazer, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.